Importante saber também, gente, que em relação ao poder legislativo, os vereadores, eles possuem a chamada imunidade material. O que significa imunidade material? Vou basicamente falar como está na lei. Isso daqui está no artigo 36, tá, da lei orgânica. Os vereadores, gente, eles são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Como assim? Um vereador, quando ele está no exercício do mandato dele, ou quando ele está no exercício da sua função, se ele, na hora de dar uma entrevista, ou na hora de dar um voto, ou na hora de falar uma palavra, até mesmo com os colegas, ele acaba se excedendo, por exemplo, dando um voto que ele acaba xingando, por exemplo, o prefeito, ou xingando o governador, ou ali na sessão, né, da Câmara ele acaba ofendendo um outro vereador. Ele não pode ser punido nem civilmente, tá? Ele não pode ser processado, né, por exemplo, danos morais, ou ele não pode ser processado criminalmente por um crime de injúria, calúnia e difamação. Porque eles têm essa garantia, essa prerrogativa chamada imunidade material. Eles são imunes, eles são invioláveis nas suas palavras, nas suas opiniões e nos seus votos. Porque entende-se que quando um vereador está no exercício ali da sua função, é necessário que aquela sua função seja resguardada. Então, por isso que às vezes vocês podem ver, né, que às vezes numa sessão na Câmara Municipal ou até mesmo, né, no Congresso Nacional, às vezes acontecem as maiores baixarias e não acontece nada. Por quê? Porque existe uma garantia, tá, para os cargos do Legislativo. E isso só vale para o Legislativo, tá? Isso não vale para o Executivo. Então, os vereadores, eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Agora, eles são invioláveis dentro da circunscrição do município. Um vereador, ele só é imune, ele só é inviolável por suas opiniões, palavras e votos se ele estiver no município. Então, se um vereador de Pirenópolis estiver em outro município, um vereador de Pirenópolis estiver em Anápolis ou estiver em Goiânia e ele falar, né, algo que ofenda alguém, ou ele der uma entrevista que acabe ferindo a honra, a imagem de alguém, nesse caso ele pode ser processado. Essa imunidade material, essa inviolabilidade dos vereadores só vale dentro da circunscrição do município. Só vale ali dentro do município, ok? Tá? Então vamos colocar aqui, vereadores possuem imunidade material, são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos dentro da circunscrição do município, ou seja, fora do município, os vereadores não têm essa prerrogativa, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui em relação ao poder legislativo. A gente vai falar aqui do processo legislativo, no artigo 46. Então vamos colocar aqui processo legislativo. O que é o processo legislativo, gente? O processo legislativo é um processo responsável pela elaboração, pela criação, basicamente, de leis, né? De leis ou outras espécies normativas, outras espécies que têm uma característica de criar determinada situação, beleza? E o que integra, o que faz parte do processo legislativo municipal de Pirenópolis? Quais são as espécies legislativas que integram, tá, esse processo em Pirenópolis? Ou seja, o processo legislativo de Pirenópolis, ele é composto por
leis ordinárias, leis complementares, emendas à lei orgânica municipal, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Isso está no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis. Seguinte, integra o processo legislativo, ou são espécies legislativas do município de Pirenópolis, leis ordinárias, que são as leis comuns, tá? Leis complementares, emendas à Lei Orgânica Municipal, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Não precisa preocupar em saber o que é cada uma, isso é matéria mais jurídica relativa a direito. Agora, o que eu preciso que vocês saibam? Que não faz parte ou não integra o processo legislativo do município de Pirenópolis medidas provisórias, só medida provisória mesmo. Estava tentando lembrar aqui, resolução tá aqui, decreto legislativo tá aqui, beleza? Então é o seguinte, no município de Pirenópolis não existe medida provisória. Queria que vocês soubessem isso. No município de Pirenópolis não existe medida provisória, tá? Medida provisória é aquela espécie legislativa que o chefe do Poder Executivo tem, tá? Para editar em caráter de relevância e urgência uma medida que tenha caráter de lei, tá? É a possibilidade que o Poder Executivo tem de legislar sobre determinado assunto. Então, no município de Pirenópolis não existe medida provisória, tá? No município de Pirenópolis não tem previsão de medida provisória. Então, o processo legislativo de Pirenópolis é feito por esses 6, tá? Leis ordinárias, complementares, emenda à Lei Orgânica Municipal, leis delegadas, resoluções e decretos legislativos. Não existe aqui no município de Pirenópolis medida provisória, beleza? Então, bacana, vou continuar aqui. Dentro dessas espécies legislativas, importante a gente falar das chamadas emendas à Lei Orgânica Municipal. Seguinte, talvez esse nome aqui, emenda à Lei Orgânica, talvez não seja muito comum, né? Ou vocês não tenham ouvido tanto falar. Basicamente é o seguinte, acredito que todo mundo deve ter ouvido falar já em emenda constitucional, né? O que é emenda constitucional prevista na Constituição Federal? É a possibilidade de se alterar a Constituição Federal, é a possibilidade que se tem de modificar o texto da Constituição Federal. A emenda à Lei Orgânica Municipal basicamente é a mesma coisa, só que em caráter municipal. É a possibilidade que se tem de alterar a lei orgânica do município de Pirenópolis. É a possibilidade de se modificar o texto da lei orgânica de Pirenópolis. Essa emenda à lei orgânica municipal ela pode ser feita basicamente por 2 órgãos, tá? Como que essa emenda à lei orgânica municipal de Pirenópolis pode acontecer? Ela pode acontecer por 1/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, se 1/3 dos vereadores quiserem alterar a Constituição Federal, eles podem apresentar, tá, uma proposta de emenda à lei orgânica. E essa emenda à lei orgânica municipal pode ser feita também pelo prefeito. Beleza? Então essa emenda à Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis, pelo menos a proposta, né, a possibilidade de apresentação de uma proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis pode ser feita por 2 autoridades, ou pelo prefeito ou por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Beleza? Essa emenda à Lei Orgânica Municipal, ela é aprovada, ela é votada, né, aprovada
Então a sua votação, vou colocar aqui, sua votação é feita em 2 turnos, com intervalo de 10 dias e ela é aprovada, para ela ser aprovada, por 2/3 dos votos dos vereadores. Beleza? Então, emendas à Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis pode ser apresentada por 1/3 dos membros da Câmara Municipal ou pelo prefeito. Essa proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, ela é votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias entre os turnos, e aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que são os vereadores. Beleza? Bacana? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo aqui, que está no artigo 60, tá? Que está no artigo 60 da Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis. Beleza? Então vamos lá. Poder Executivo de Pirenópolis. Quem que titulariza, né, ou quem que faz parte do Poder Executivo de Pirenópolis? O Poder Executivo é aquele responsável pela administração pública, né, aqui no município de Pirenópolis, pela administração do próprio município. O Poder Executivo, ele é titularizado pelo prefeito, tá? Com auxílio dos secretários municipais ou diretores equivalentes, tá? Então, Poder Executivo a nível municipal, ele é titularizado, ele é exercido pelo prefeito, e o prefeito ele é auxiliado por secretários municipais ou diretores, tá? Equivalentes, diretores que exerçam a mesma função que um secretário, beleza? Beleza, gente, vamos lá. Voltando aqui. O prefeito, ele vai ser eleito, tá? Como se dá essa eleição do prefeito? A eleição do prefeito, né, e do vice-prefeito é feita de forma simultânea, tá? Em chapa única. Ou seja, não se pode votar no prefeito separado do vice-prefeito. Você vota no prefeito e no vice-prefeito. Então, numa eleição municipal não tem como você votar, né, de forma independente no prefeito e vice-prefeito. Então, você vota nele de forma autônoma, tá? De forma simultânea em chapa única. Algumas características. O prefeito ele deve ter pelo menos 21 anos. Tá? Idade mínima para um prefeito, né, maiores de 21 anos. Sendo que o prefeito que foi eleito, ele vai exercer um mandato de 4 anos, e aí detalhe interessante, vedada a reeleição, proibida a reeleição. Então no município de Pirenópolis não pode haver reeleição no Poder Executivo, não pode haver reeleição de prefeito. O prefeito exercer um mandato de 4 anos, ele não pode se candidatar de novo, não se pode candidatar novamente, beleza? Detalhe aqui, em relação ao município de Pirenópolis e especificamente em relação ao prefeito, a votação do prefeito é feita num sistema, diferentemente do Poder Legislativo, a votação aqui é feita no chamado sistema de maioria simples. O que é o sistema de maioria simples? É eleito aquele que tiver a maioria dos votos, é aquele que tiver, tá, 50% dos votos mais um, beleza? Sendo que aqui, nesse caso, aqui em Pirenópolis, como um sistema aqui é de maioria simples, vai ser basicamente turno único, tá? Vai ser basicamente turno único, vai ser basicamente um só turno. Sendo que essa maioria simples para eleger um prefeito não conta, tá? Exclui os votos brancos e nulos. Então, voto branco e voto nulo não é computado, não conta na eleição do prefeito municipal, beleza?
Então vamos colocar aqui prefeito. Eleito em chapa única e simultânea como vice-prefeito. Mandato de 4 anos. Vedada a reeleição, tá? Um detalhe importante aqui é proibida a reeleição. Maior de 21 anos. Eleito por maioria simples. Ou seja, basicamente que ele tiver mais voto, ganha, tá? Mesmo se for um voto, 2 votos de diferença. Beleza? Eleito por maioria simples. Não computados. Brancos e nulos. Beleza? Então essas são as características aqui do Poder Executivo, as características aqui do prefeito. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Artigo 80 aqui da Lei Orgânica do município de Pirenópolis, que fala sobre a administração pública. Seguinte, gente, a administração pública, ela pode ser dividida em duas, tá? Administração pública direta e administração pública indireta. Aqui eu não vou entrar na divisão, aqui não vou entrar de forma tão aprofundada em administração pública, mas basicamente queria que vocês entendessem que a administração pública do município de Pirenópolis, e quando eu falo administração pública direta, tá? O próprio município e os órgãos, secretarias do município e a administração indireta, ou seja, qualquer tipo de autarquia municipal, qualquer tipo de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública do município, tá? Toda administração pública municipal do município de Pirenópolis deve obedecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Seguinte, quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. Na Constituição Federal, no artigo 37, fala que a administração pública deve obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na Lei Orgânica de Pirenópolis, tá? Na Lei Orgânica de Pirenópolis, não consta como princípio que a administração pública deve seguir a eficiência, tá? A eficiência, ela não consta, ela não está prevista na Lei Orgânica do município como um princípio que a administração pública do município de Pirenópolis deve seguir. Até porque na Constituição Federal a eficiência só foi introduzida em 1998. Como a Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis de 1990, não consta, tá? A última alteração de 1990, não consta o princípio de eficiência aqui. Então vou só colocar aqui, a administração pública de Pirenópolis deve seguir e atender aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, até a dica que eu queria dar para vocês aqui, para saber quais princípios que a administração pública de Pirenópolis deve seguir, a dica aqui é o LIMP, tá? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade e P de publicidade, beleza? Detalhe aqui, para não esquecer, não é prevista como princípio aqui que o município de Pirenópolis deve seguir, não é prevista como princípio da administração pública de Pirenópolis, não é prevista a eficiência, tá? A eficiência não está prevista de forma expressa na Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis, beleza? Tranquilo? Então, bacana. Vamos continuar aqui porque
A administração pública de Pirenópolis, ela deve atender, ela deve seguir o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, mas também ela deve seguir e ela deve atender outras regras, tá? E a gente vai falar dessas outras regras aqui que devem ser seguidas. Então vamos lá. No inciso 1 aqui do artigo 80, fala que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, tá? Nos termos da lei. Detalhe que eu queria falar com vocês. Na Lei Orgânica de Pirenópolis, não há previsão de acesso a cargos, empregos e funções públicas por estrangeiros, tá? Então, detalhe. Na Lei Orgânica Municipal de Pirenópolis, os cargos públicos, empregos públicos, ou seja, concurso, tá? Concurso, funcionário público via concurso. E função pública, ou seja, os comissionados, para exercer o serviço público, ou seja, para ser servidor público em Pirenópolis, só pode ser brasileiro. Ou seja, para exercer serviço público em Pirenópolis, para ser servidor público em Pirenópolis, não pode ser estrangeiro. Então, o serviço público, para ser servidor público em Pirenópolis, isso só é acessível aos brasileiros. Estrangeiros não têm acesso ao serviço público, a serem servidores públicos em Pirenópolis. Quando eu falo acesso ao serviço público, não é acesso ao serviço público em termos de saúde e educação. Eu falo de ser servidor público, tá? Eu falo de exercer, de participar do serviço público, ser titular, ser servidor público, tá? Em relação ao serviço público, só pode ser titular ou só pode ser servidor público em Pirenópolis brasileiros, tá? Estrangeiros não podem. Para ser servidor público, ou seja, para chegar a titularizar um cargo, emprego ou função pública, essa investidura ela se dá ou através de concurso público de provas ou através de concurso público de provas e títulos. Seguinte, um concurso público ele pode ter duas espécies, tá? Ele pode ter duas modalidades. Ou concurso público, tá? Só de provas, ou seja, a pessoa vai prestar o concurso, ela só vai fazer a prova objetiva, a prova subjetiva. Ou um concurso de provas e títulos, ou seja, vai ter a fase de provas, mas vai ter outra fase de apresentação de títulos, tá? Pós-graduação, mestrado, doutorado. A investidura tá em cargo, emprego ou função pública em Pirenópolis, ou seja, os concursos em Pirenópolis podem ser ou de provas e títulos, beleza? Lembrando, e aqui não tá na lei, só falando para vocês, como a gente falou lá na Constituição, tá? Para profissionais de educação, o concurso é de provas e títulos, beleza? Então vamos colocar aqui a investidura encargo, emprego ou função pública beleza? Beleza. Continuar aqui. Concurso público. Concurso público tem prazo de validade? Ou seja, um concurso público, ele tem um período que ele vence? Existe ou não? Existe. Qual que é o prazo de validade de um concurso público? Tem muita gente que fala 2 anos, né? Gente, aí aqui é a questão, né, mais técnica. Um concurso público, ele tem prazo de até 2 anos, tá? Então, concurso público ele não tem prazo de 2 anos. Tem concurso público que pode ter prazo de 6 meses, 1 ano, já vi concurso prazo de validade de 1 dia. Mas o concurso público ele tem prazo de validade de até 2 anos. E ele pode ser prorrogado uma vez. Por quanto tempo? Por igual período ao que ele foi previsto. Por até 2 anos também, Léo? Não. Pelo mesmo tempo que ele foi previsto inicialmente. Se o concurso público tiver prazo de validade de 1 ano, ele pode ser prorrogado uma vez. Por quanto tempo? Por mais 1 ano. Beleza? Vamos colocar aqui.
prazo de validade. Concurso público é de, vai deixar aqui bem claro, de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Beleza? Seguinte, agora vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que um concurso, né, o concurso de vocês aí está previsto para maio de 2020. Vamos supor que ele tenha prazo de validade de 2 anos, né, prorrogável ali por mais 2. A gente sabe que aquelas pessoas que são aprovadas dentro das vagas, elas necessariamente têm que ser chamadas, elas têm direito público subjetivo à nomeação. Mas tem pessoas que às vezes são aprovadas, mas ficam fora das vagas, né, ficam ali no cadastro reserva. E a gente sabe que essas pessoas elas não têm direito público subjetivo à nomeação, elas têm apenas uma expectativa de direito. O município não é obrigado a chamar. Agora imagina a seguinte situação. Vamos supor que num concurso aqui, vamos colocar aqui 150 vagas, tá? Vamos supor que tenham 300 aprovados, tá? 300 aprovados. Vamos pensar que o concurso aqui é de 2020 e ele é prorrogado até 2022. Então tem 300 aprovados, 150 dentro das vagas, 150 cadastro reserva. Beleza? E o prazo de validade do concurso é até 2022, tá? 2 anos. Pergunto para vocês, pode em 2021, tá? Ser aberto um novo concurso? Ou seja, antes do prazo de validade do concurso terminar, né, vamos colocar aqui no concurso de educação, pode ser aberto um novo concurso? Resposta é não. Por quê? Porque concordam que no prazo de validade do concurso anterior ainda tem aprovados, tá? Mesmo que não estejam dentro das vagas, mas eles estão aprovados. O que é a situação? Durante o prazo de validade do concurso, os aprovados têm que ser chamados com prioridade em relação a novos concursados. Ou seja, durante o prazo de validade de um concurso, se tiverem candidatos aprovados, esses devem ser chamados com prioridade em relação a novos, tá, aprovados. Isso dentro do prazo de validade do concurso. Ou seja, se o prefeito, se, né, o município quiser abrir um novo concurso, tá, antes do prazo de validade do anterior, os que estão aprovados devem necessariamente ser chamados, devem ser nomeados. Beleza? Agora, acabou o prazo de validade do concurso, aí pode, né, chamar os novos aprovados. Beleza? Então vamos colocar aqui outras regras aqui. Então, durante o prazo de validade de concurso, os aprovados têm prioridade de nomeação em relação aos novos concursados. Beleza? Tranquilo?